Estamos online? Opa, estamos online. Oh, meu Deus do céu. Salve, salve, galera. Beleza? Borges aqui. Nessa. Chamaram de collab. O Harrison falou collab. Acredito eu que seja, tem a ver com colaboração. O pessoal está. O Harrison pediu para eu começar devagar, esperar a galera chegar. Geralmente o pessoal chega atrasado, tem que pegar ônibus, não sei o quê. Sejam muito bem-vindos a essa parceria com um único objetivo: levar você a alcançar a sua tão sonhada aprovação. Meu nome é Borges, eu sou professor de língua portuguesa. E, bom, o que eu posso dizer para a gente poder iniciar isso aqui de uma forma muito boa, muito tranquila? Bom, eu conheço o Harrison já tem uma década. Harrison, se você está assistindo isso, já nos conhecemos há mais de uma década. Harrison chegou ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado lá no Paraná, em Apucarana. Ele chegou em 2013. 13 ou 14. Acho que no início de 14 ele chegou. Nós participamos de missões ali. Em 2015 ele me convidou a participar do início, né, dos primeiros passos dos projetos do Harrison na área de concursos públicos. E, cara, eu tenho muito orgulho em dizer que eu fui o primeiro aluno do professor Harrison na época, início do Foxtrot. Então, ai, vocês não têm ideia do como é maravilhoso fazer parte disso, né? E estamos de volta aqui trabalhando dessa forma. Na verdade, o Harrison nunca me abandonou. Ele que me trouxe, inclusive, aqui para Santa Catarina. Ele que me colocou aqui. E digamos que a minha vida como professor, ela realmente começou aqui nas terras catarinenses. Então, eu quero deixar o meu abraço aqui, com todo o meu carinho para o professor Harrison, né? Ele que fez parte dessa construção da minha vida como docente. E hoje voltamos aqui com essa collab para você que vai prestar os concursos em geral, pessoal. Essa aula aqui é para todos vocês. O que, que nós vamos falar na nossa aula de hoje? Já, pessoal chegando aqui, já começando a participar. Já peço, por favor, para vocês deixarem um salve aqui, né? Os educados dizem boa noite, né? O pessoal educado vai falar boa noite ali. Boa noite, Borges. Por favor, diga de onde vocês falam, ok? E nós vamos falar hoje, nosso assunto é como estudar língua portuguesa para concurso. Borges, eu já sei estudar, calma. Eu vou te mostrar. Se você não está ainda gabaritando língua portuguesa, temos um problema, tá? Então essa aula é para todo mundo que estuda para concursos. Essa aula é essencial para você que estuda para concursos. E é claro que eu não chego aqui de mãos vazias. Eu já quero apresentar para vocês, né, um presente para você que vai prestar essas provas. Eu já deixo você, aluno do Harrison, você vai ganhar presente, tá? Outra coisa que eu quero pedir para vocês, por favor, deixa o likes ali, aperte aquele joinha. Por quê? Porque é o que você pode fazer pela gente. Fortaleça a firma. Fortaleça a firma. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos começar? Vamos dar o start. O resto pediu para esperar até as 9h05. Olha, temos um comercial aqui no YouTube. Pulei. Bora lá. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de língua portuguesa, como estudar para concursos, tá? E a primeira coisa vamos falar sobre edital. Bom, é claro que você se depara toda vez com o edital, tá lá o seu edital do seu concurso. O grande ponto, pessoal, é que o edital ele não serve como parâmetro para estudos. Como assim, parceiro? Não posso estudar usando o edital? Não. Se você usar o edital do jeito que ele vem, do jeito que ele surge, você vai ser prejudicado, tá? Então, quando a gente fala de edital, o que nós precisamos analisar sobre eles, vou pegar minha caneta aqui. O que nós precisamos analisar sobre ele é a função para a qual você vai fazer a prova, o nível da prova e a banca.
Esses são os pontos que o edital nos fornece, tá? É disso que nós precisamos conversar quando sai o edital. Saiu lá o edital da sua prova, ótimo. Então, a gente vai falar sobre isso, certo? Primeira coisa é a função. A prova, ela é baseada na função que será exercida. Isso, principalmente em relação às disciplinas específicas. Então, sua prova ela é baseada, ela leva em consideração a função que você vai exercer. Até pouco tempo atrás, para você ter uma noção, o valor dos exercícios de português e matemática eram diferentes no Paraná, por exemplo, para o policial militar e para o bombeiro militar. Matemática era valor 2 para o bombeiro, e português era valor 2 para o policial. Isso leva em consideração que dentro do contexto, né, das duas funções, elas são diferentes e elas se entrelaçam com isso de formas diferentes. Então, isso é levado em consideração também. Então, a primeira coisa, o primeiro aspecto é a função. O segundo aspecto, o nível. É claro, né? O nível fundamental. Tá? E quando a gente fala em fundamental, pessoal, completo ou incompleto, os dois têm praticamente a mesma base, tá? Fundamental, o nível médio barra técnico e o nível superior. Lembrando que o nível superior, ele não tem somente um tipo. Por quê? Porque a minha prova, por exemplo, ela pode exigir conhecimentos além, como é o caso de provas para procurador, provas para delegado, são aquelas provas que exigem algo além, como a função, ter exercido função de advocacia, ter exercido função dentro da área do direito. Então, essa parte do superior, ela pode ir além. Então, o nível é necessário ser analisado em relação ao edital. E é claro, né, não poderíamos deixar de falar da banca. A banca determina como será a sua prova de língua portuguesa. Não existe banca igual no Brasil hoje, tá? A prova, ela vai ser diferente, tá? Você, por exemplo, faz hoje uma prova para IDECAM, semana que vem você vai fazer para FCC, é outro universo, completamente diferente. A língua portuguesa é a mesma. A banca, meu amigo, ela não cobra da mesma forma, tá? A língua portuguesa cobrada em todas as provas é a mesma. Mas, tá, a forma como as bancas cobram a língua portuguesa é que é diferente. Então, eu já quero que vocês levem em consideração. Ah, Borges, mas podemos classificar as bancas? Podemos, tá? Eu classifico as bancas em dois tipos. Eu tenho a banca básica e eu tenho a banca específica. O que significa isso, Borges? Banca básica é aquela que leva o português de forma básica. Que as provas dela, mesmo sendo diferente de outras bancas, elas têm, digamos que uma base da língua portuguesa mais comum. Bancas específicas são aquelas bancas que cobram a língua portuguesa com as suas particularidades e de uma forma muito única. Bancas que têm essa característica: FGV, CESP, Sebrasp. Pô, CESP, Sebrasp, vou dar um exemplo muito bom para vocês. Caiu lá na CESP, Sebrasp, né? Certo e errado, prova para PRF. A palavra história. Para quem estuda língua portuguesa e para a grande maioria dos gramáticos, história é uma palavra acentuada, né? Temos aqui uma paroxítona acentuada por ser terminada em ditongo crescente. Essa é a regra geral para a palavra história. Só que para CESP e Sebrasp, olha qual que é o ponto que a gente está conversando aqui. Para CESP e Sebrasp, história é uma palavra acentuada por ser uma proparoxítona acidental. Sim, ela vem, né? Ela vem a proparoxítona, tem um poste aqui, aí ela bate no poste, porque não é possível, né? A proparoxítona acidental tropeçou e caiu no assento da proparoxítona. Então, é uma banca específica, ela cobra a língua portuguesa de uma forma particular, ok? A maioria dos gramáticos não vai concordar com essa classificação, pessoal, tá? Pô, quer dizer que tá errada a banca? Não vou dizer que ela tá errada, tá? Só que é uma análise que prejudica, não vou dizer que prejudica, mas que
não beneficia o candidato. O candidato ele tem que se preparar de uma forma diferente. Você vai fazer a prova para Edecam? Bacana. Se você se preparou até agora para CESP e Sebrasp, você vai ter que rever o conteúdo de uma outra forma, tá? Pessoal, nós está deixando boa noite. Eu estou um pouco chateado aqui, tá? Quero agradecer ali a Delisângela, que deixou seu boa noite lá de Paraíso do Tocantins. O Dion Castro, de boa noite, deixou sua boa noite mesmo. Maria Aparecida, boa noite. E Thieres da Silva, que fala diretamente de Nova Friburgo. Todos vocês, uma ótima noite. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like agora, para fortalecer esta firma, ok? Vamos lá, pessoal. Então, dito isso, tá? Esse é o aspecto que eu quero que vocês levem em consideração em relação ao edital. Quando a gente fala em edital, tá? Saiu o edital para a sua prova? Parabéns, fico feliz por você. Eu não gosto, ó, minha briga com vocês. Eu não gosto de candidato. Eu não gosto de aluno que chega para mim, ai, não vejo a hora de abrir o edital. Você tá maluco? Eu sei que você tá ansioso para passar na prova. Mas quanto mais tempo você se preparar, mais chance você tem de passar. Tá? O candidato, ele não tá se preparando esperando o edital abrir. Ele está se preparando para passar na prova. Tá? Lembre-se disso, pelo amor de Deus. Para com esse apego de olhar e falar assim, ai, não vejo a hora de sair o edital, hein? Aí abriu o edital. Candidato que é candidato está se preparando para a vaga, ó, há tempo. Você não está esperando o edital abrir. Ele está se preparando para a vaga, não por edital aberto. Lembre-se disso, ok? Vamos lá. Vamos falar de conteúdo programático. Ô, Borges, conteúdo programático. Agora a gente começa realmente a falar de língua portuguesa, não é? Pessoal, eu peço desculpas. Eu tô com o nariz entupido. Eu acredito que seja por conta da camiseta que eu peguei. Acho que ela estava empoeirada. Eu sou um pouco... Eu tenho rinite. Rinite. Mas a aula segue. A aula vai seguir aqui sem nenhum problema. Só tô um pouquinho com o nariz entupido. Não tem problema. Dali. Aqui é frio. Aqui é hardcore. Vamos lá. Falando de conteúdo programático, vamos dividir aqui, pessoal, da seguinte forma. Esse aqui é um exemplo de uma banca específica. A banca aqui é FGV. Para quem conhece, a banca FGV é o famoso terror do concurseiro, né? Ai, meu Deus do céu. É a FGV que vai ser a banca da minha prova. Ai, não, eu não aguento, eu não consigo. Para com isso, pelo amor de Deus. Não faz drama, tá? A FGV, ela cobra o conteúdo de uma forma muito específica? Cobra, sim. Pessoal, mas não tem nada impossível. Tá? É só uma remodelação. É só você estudar voltado à banca. Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu apresentei a língua portuguesa aqui. Ó. Fizemos aulas durante 6 meses. Você está um craque, meu amor. Aí abriu a sua prova. Você tem 3 meses para se preparar. Abriu o edital, tá lá o edital aberto. Ótimo. Você já se inscreveu, FGV. O que você vai fazer? Você vai pegar todo esse conteúdo que eu já te apresentei e você vai simplesmente adaptá-lo e reconhecê-lo dentro da forma como a banca cobra. Então, você vai estudar a língua portuguesa no geral. Abriu o seu edital, você vai pegar esse conteúdo e empregá-lo para a banca. É dessa forma que você vai estudar. É dessa forma que você vai passar a prova. Ok? Então aqui, tá lá. Abriu o edital. Tá aqui o editalzinho, ó, bonitinho. Esse aqui é do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul. Certeza que é para Tribunal de Justiça lá. Tá? Edital número 001 de 2024. Tá lá. Então, edital da FGV, bonito, maravilhoso. E sai o conteúdo desse jeito aqui. Primeira coisa, tá? O candidato, ele não estuda desse jeito. Não existe você pegar esse conteúdo aqui e estudar dessa forma. Se você me fizer uma coisa dessa, você está praticando suicídio. Isso aqui não existe, mas você não tá. Não existe um formato de você pegar, ó. Tá, eu estudando lá, do nada, estou falando de formas de abreviação, né? Aqui e tal, mas aí do nada, semântica. Como assim semântica vem depois de classes gramaticais? E do nada, vocabulário. Pô, mas peraí, a gente estava estudando isso aqui antes. Essa mistureba que acontece em todo edital é porque a banca não está ali preparando o seu roteiro de estudo, meu amor.
O que ela está fazendo é apresentar o conteúdo que ela vai cobrar na sua prova, ou que ela pode cobrar. Então, isso aqui não é para você olhar e falar assim, nossa, já sei o que eu vou estudar. Não. Tá bom, beleza, você está me dando um problema. Qual que é a solução? A solução está aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de edital verticalizado. Aqui eu preparo. Você preparou, Borges? Eu preparei. Você vai fazer isso para mim, Borges? Eu vou fazer isso para você. Tá? Tá aqui, ó. Edital FGV, conteúdo de língua portuguesa. O que é isso aqui? O edital verticalizado é quando você vai pegar aquele conteúdo apresentado no edital da sua prova e vai dispô-lo, é assim que fala mesmo, dispô-lo na ordem correta para ser analisado, na ordem correta para ser estudado. Conteúdo programático se dispõe assim. Não é aquela maçaroca, aquela paçoquita que alguém amassou e está jogado daquele jeito. Não. O conteúdo é desse jeito aqui. Tá? Então tá lá. Tá lindinho ali o nosso... Como que dispõe isso aí, Borges? Tá aqui, ó. Olha lá. Aquela bagunça toda, aquela bagunça que estava naquela maçaroca, aquela paçoquita amassada, tá aqui agora. Tudo na ordem. E essa ordem ela deve ser privilegiada porque ela parte de estudos gerais para estudos específicos. Como assim, Borges? Funciona da seguinte forma. Olha lá, interpretação e compreensão de texto. É geral. Por quê? Porque engloba tudo isso que está aqui embaixo. Vou dar um exemplo. Tipos textuais. Como é que eu vou avaliar tipos textuais se eu não levar em consideração o que é uma interpretação e o que é uma compreensão? Para eu poder interpretar o tipo textual, eu preciso ter aprendido interpretação. Então eu parto do básico, do geral ali, ó. Estudo geral, estudo específico. Eu parto do... eu quero que você entenda assim, ó. É isso aqui, ó. Tipo Rinodê. Tá? Parto daqui, ó. Gerais e específicos. Então, é dessa forma que você tem que dispor esse conteúdo. Tá bem? Beleza. Isso aqui é uma explicação mais voltada a quê? A análise e interpretação de texto. Depois, eu coloquei aqui, eu trouxe um exemplo, só para a gente fazer um paralelo. A IBFC é uma banca considerada uma banca comum, tá? É uma banca que ela cobra o conteúdo de língua portuguesa de uma forma muito básica, né? Isso aqui que eu coloco aqui para os meus alunos é uma análise de como ela dispõe os exercícios na prova. Por exemplo, IBFC costuma não cobrar, ou cobrar muito pouco, semântica. Então é gramática e interpretação de texto. Então, meio a meio. Meio a meio é a forma como a IBFC cobra a língua portuguesa. Metade gramática, metade da prova é gramática, metade é interpretação de texto. E aí, tá aqui, ó, a banca cobra de uma forma muito mais simplificada. Se você analisar, tá, e eu tenho muito receio disso. Essa aqui é a disposição da análise e interpretação de texto da banca IBFC. Uma banca básica, uma banca comum. A banca comum, cara, isso aqui é um perigo. Porque dessa forma aqui que ela cobra, ela não traz alguns elementos para a nossa análise. Por exemplo, ela não traz aqui denotação e conotação textual, que fazem parte da análise de figuras de linguagem. A base das figuras de linguagem é denotação e conotação. Não está escrito aqui. Mas por ter figuras de linguagem, isso fica implícito. Então, o candidato ele deixa de estudar denotação e conotação e estuda somente figuras de linguagem. Meu amigo, é um tombo. É um tombo, porque implícito nisso aqui está a denotação e conotação. Então eu prefiro muito mais uma banca que joga tudo isso aqui, ó. Mas pelo menos ela deixa as informações mais explícitas do que alguém igual a IBFC que chega na sacanagem desse jeito. Né? Figuras de linguagem fica escondidinho aqui, pessoal. Figuras de linguagem, não, denotação e conotação fica ó, bem escondidinho. Elementos da comunicação, tá? Funções da linguagem. Se você estuda funções da linguagem, você estuda elementos da comunicação. Só que vai lá o candidato despreparado, ele não analisa, ele não olha e fala, pô, peraí, para analisar funções da linguagem, eu só vou analisar a função da linguagem. Esquece os elementos da comunicação. Pronto. É um tombo, meu parceiro. É tombo, tá? Então cuidado com isso. Aí nós temos a parte da semântica. Pessoal, semântica, ai Jesus.
FGV, por exemplo, é tarada. Tarada por semântica. Tá ali, ó. Sentido próprio, figurado, antônimos e sinônimos, parônimos, hiperônimos, e polissemia e ambiguidade. Inclusive, teve prova que eu já vi caindo dupla grafia. Palavras que se escrevem de mais de uma forma. Por exemplo, maquiagem e maquilagem. 16 e 16. São palavras que possuem mais de uma forma de escrita, entendeu? E sim, 16 está correto, acredita. Tá? Ali, por exemplo, vocabulário. Isso aqui é um perigo. Neologismo, arcaísmo, estrangeirismo, latinismo. Isso daqui, pessoal, só cai para FGV. Ninguém mais cobra. Arcaísmo, ninguém cobra. Vai cobrar não como vocabulário, vai cobrar como vício de linguagem. Usar elementos. Quando se fala arcaísmo, são palavras que não são mais utilizadas, tá? Palavras que não fazem mais parte do nosso contexto. Vossa mercê. Ó, vossa mercê por obséquio. Então, são palavras que nós não utilizamos mais no nosso dia a dia. E dessa forma, as bancas que estudam arcaísmo estudam isso em vícios de linguagem. Para a banca FGV, principalmente para provas da área do judiciário, ela cobra como vocabulário, porque faz parte do vocabulário da banca. Lembra que a gente falou sobre analisar a função que você vai, para qual você vai prestar a prova? Qual é a relação da sua prova com a linguagem? Qual é a relação da sua prova com a comunicação? Entende? Isso daqui é essencial para ser analisado. Já a banca IBFC, uma banca comum, tá ali, ó. Significação das palavras. Aí tu pensa, nossa, IBFC é muito mais fácil. Aqui, ó. Isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Todos esses elementos são elementos da significação das palavras. Ou seja, o que a FGV no seu edital traz esmiuçado, a IBFC cobra com 3 palavras. É melhor, pessoal, você analisar realmente a forma como a sua banca cobra o conteúdo e realmente estudar aquilo do que você simplesmente olhar o edital. O edital não serve como base para você estudar, tá? Ela não é esse o cuidado que vocês precisam de ter. Tá ali. Agora entramos em gramática, tá? A banca FGV, ela não é uma amante da arte das palavras, gramática. Ela não é uma amante dessa gramática. Só um segundinho. Esse nariz vai me matar. Jesus. Pronto. A banca FGV, ela não é uma amante da gramática, mas ela cobra, e quando ela cobra, a chinela canta, tá? A chinela canta. Não é, pessoal, da mesma forma que ela cobra. A banca FGV, eu costumo dizer que ela não é dividida em níveis, ela é dividida em funções somente. Ela não tem níveis, ela tem funções. O nível dela é sempre hard, sempre alto. Então ela divide as provas dela em funções. Boris, mas você está falando tanto de FGV? Não, eu quero que você entenda que a FGV é um exemplo de banca específica, tá? Diferente da IBFC, que é um exemplo de banca comum. Banca comum, banca específica. Eu quero que você leve isso em consideração. A sua prova é uma prova para uma banca comum ou banca específica? Se a sua prova for FGV, FCC, CESP, SEBRASP, Sesgran Rio, essas são bancas específicas, possuem características muito particulares dentro do rol de bancas do nosso Brasil. Bancas comuns, IBFC, IBAN, IDECAN, nossa, tem tantas. Avança, Consuplan, Instituto Consupan, todas essas bancas que hoje são muito comuns em diversos concursos, são aquelas que nós chamamos bancas de vestibular, tá? Precisam ser analisadas de forma muito específica. Sabe aquela banca que surge de alguma universidade? Né? São bancas que trabalharam sempre com a disposição de provas para vestibular. Essas bancas, tá? Elas precisam ser analisadas uma por uma. Tem algumas que se enquadram como bancas comuns, tem algumas que se enquadram como bancas específicas. Tomem cuidado, beleza? Voltando ao assunto. Então, bancas específicas, gramática.
A maioria não é apaixonada pela gramática. Eu sou completamente contra essa característica. Para mim, prova boa é 50-50. Prova boa, 50% gramática, 50% interpretação. Tá? Isso é uma prova boa. Mas enfim, a FGV cobra fonética e fonologia e ortografia. Borges, o que seria fonética e fonologia? São os estudos voltados à escrita da palavra letra por letra, tá? É a palavra em relação ao som e à escrita. É isso que a fonologia e fonética estudam, tá? No geral, nós chamamos de fonética e fonologia, mas o estudo realmente é fonologia. Porém, acaba se utilizando o termo fonética também. Ortografia é a escrita correta das palavras. Dentro da fonologia, o ponto alto dos estudos é a acentuação gráfica. Mas aqui nós também podemos analisar outros aspectos, como, por exemplo, termos fonéticos, como ditongos, tritongos, hiatos, encontros consonantais, encontros dígrafos, né? Todos esses elementos entram nessa parte dos estudos, tá? As bancas não costumam mais cobrar esses elementos. Cuidado! Isso não quer dizer que é sempre desse jeito. Exemplo disso, né? A própria a SESC Sebrasp, por meio da Universidade, né, de Brasília, tem provas dela que ela cobra isso aí de forma pesada. Então fique atento a esse aspecto. A mesma coisa da MFC, ou seja, esse conteúdo que é o basicão, ortografia e acentuação, ele é cobrado da mesma forma por ambas as bancas, tá? E por que você faz isso? Você não vai acentuar corretamente uma palavra, você não vai aprender a acentuar uma palavra se você não tiver noção dos elementos que compõem ali os termos fonéticos. Exemplo, hiato. A palavra conteúdo, do nosso exemplo aqui que está na nossa tela, ela é acentuada por ser um hiato, né? Uma paroxítona em hiato U, sozinho na nossa sílaba. Então, eu preciso saber, primeiro, o que é um hiato. Eu preciso saber a regra da acentuação dos hiatos. E isso não acontece se eu não fizer o estudo completo da fonologia. Eu não aprendo a acentuar corretamente se eu não estudo fonologia completa. Se eu só estudar as regras de acentuação, eu não vou aprender a acentuar. Programático, por que é acentuado? Ah, é uma proparoxítona. O que é uma proparoxítona? É quando a sílaba tônica cai na antepenúltima sílaba. Se eu não souber alguma sílaba, como é que eu vou saber o que é uma proparoxítona? Entendeu? Pegou essa ideia? Depois nós temos morfologia. A morfologia é nada mais, nada menos do que o estudo da classificação e estrutura das palavras. Na maioria das vezes, as bancas cobram apenas a morfologia classificatória. Porém, tá? Bancas específicas costumam cobrar morfologia estrutural. É o que nós vemos aqui como exemplo a FGV. Aqui, estrutura e formação de palavras e formas de abreviação estão relacionados à morfologia estrutural, processos de estrutura e formação de palavras, tá? Morfologia classificatória, na banca da FGV, ela vai analisar os aspectos morfológicos, ou seja, da forma da palavra, aspectos sintáticos, esquece isso, porque existe a sintaxe para você estudar isso, aspectos semânticos, que fazem parte do sentido, e aspectos textuais. É mais ou menos o seguinte, tu pega a palavra, coloca no texto. Como essa palavra está trabalhando dentro do texto? Ah, ela é núcleo de um sujeito? Ah, ela é o determinante de um sintagma? É isso que a banca vai cobrar nesse caso. No caso da banca MFC, isso é cobrado somente daquela forma ali, ó. Emprego das classes de palavras. Pronto, de forma muito básica, concisa, direta, ok? É a mesma coisa que eu falo. Eu prefiro uma banca que realmente destrincha o que vai cobrar do que uma banca que chega e só fala isso aí, ó. 5 palavrinhas e você realmente sabe que por trás disso existe um universo completo da IBFC cobrando morfologia. O cuidado é nisso aí. Depois nós temos agora sim a sintaxe, tá? E eu já aviso a você, você que mete o louco, não, eu vou estudar sintaxe. Vai cair na prova sintaxe do período composto. Eu vou estudar. Se você vai direto para a sintaxe do período composto, parabéns. Você é aqueles 80% da população candidateira que não se preocupa em estudar direito e não vai aprender direito. Ah, vai cair pontuação na minha prova. Você não vai aprender pontuação se você não estudar corretamente a parte de sintaxe do período simples. Ninguém aprende sintaxe do período composto
se você não aprender a citar esse período simples. O estudo da estrutura da oração começa com você aprendendo a diferença do que é um sujeito e um predicado. É simples assim. Eu só vou saber pontuar corretamente uma frase se eu conheço a estrutura. E eu preciso começar a aprender a estrutura do básico. Se você não aprendeu a diferença do que é um sujeito e do que é um predicado, você não vai aprender sintaxe da forma correta. Eu te garanto isso. Você pode, eu já sei como é que usa crase, por exemplo. Né? Eu sei, por exemplo, regência verbal. Tá, mas você não sabe o que é um sujeito? Não vai servir para você. Lembre-se disso. É necessário começar do básico. Não me venha. Se você, eu já aprendi. Ótimo, revisão. Nós vamos falar sobre isso já já. Mas é necessário fazer revisão. Tá bom? Isso aqui é FGV. IBFC, tá ali, ó. Aqui já eu acho mais resumido. Essa aqui, realmente, a IBFC cobra melhor. Porque ali, ó, estrutura da frase portuguesa, operações de deslocamento, substituição, modificação, correção, todos esses elementos, né, que fazem parte, inclusive, dos conceitos de redação, são desnecessários ela cobrar dessa forma. Ela se passa um pouquinho na cobrança, mas tá tudo bem. Agora, na parte da IBFC, ela é mais pontual e ela apresenta pontos importantes, como, por exemplo, concordância e regência. Concordância e regência, pessoal, dentro da sintaxe, são quase elementos obrigatórios, tá? Para concurso que se cobre em língua portuguesa. Fique atento a isso. E, é claro, sem esquecer da pontuação. Pontuação é a última telha que se coloca no telhado da língua portuguesa. Você começa lá do fundamento, do alicerce, a última telha para finalizar a construção da sua casinha língua portuguesa é pontuação, tá? Não se esqueça disso. Nos dois casos, inclusive, lá, ó. Pontuação e sinais gráficos, cuidado com os sinais gráficos, tá? Quando fala de sinais gráficos, tá falando de tio, tá falando de trema, ok? Isso é sinal gráfico. Não é sinal de... Pontuação é uma coisa, sinal gráfico é outra. Tio não é acento, tio é sinal gráfico. Dicas essenciais para você entender esse conceito, tá? Em relação à parte que nós vimos hoje primeira coisa, Borges, eu vou fazer uma prova. Comece agora a estudar. Língua portuguesa você não vai estudar em 3 meses, ok? O que máximo que você pode fazer é estudar em 3 meses a banca. A forma como a banca cobra a língua portuguesa. Em 3 meses, só se você for estudar apenas língua portuguesa. Aí tu estuda em 3 meses. Todo dia língua portuguesa. Agora fala para mim, não, eu vou estudar, faltando 3 meses para a prova, eu pego para estudar. Não faça isso, tá? Não faça isso. Você que tem dificuldade, eu costumo dizer o seguinte, né? O machado, a gente afia onde ele corta menos. A gente afia mais onde ele corta menos. Então pega o machado, tô cortando a árvore. Onde você vai dar na hora, tô afiando o machado. Onde que eu vou dar um grau? Onde ele tá cortando menos. Se o seu problema, se a sua dificuldade é matemática, é claro que você vai afiar mais a matemática. Só que você não deixa de afiar a língua portuguesa. É isso que eu quero que você entenda. Segundo ponto, cronograma. Prepare um cronograma de estudos. Defina o dia que você vai estudar a língua portuguesa, ou os dias que você vai estudar a língua portuguesa. E se sua prova tem redação, a aula de redação é à parte, não é junto da aula de língua portuguesa. Redação, prova discursiva é uma coisa, língua portuguesa é outra. Não mistura as coisas. Ok? Ordem do conteúdo programático. Edital verticalizado. Borges, minha banca abriu o edital. Você pode verticalizá-lo para mim? O que meus alunos me pedem sorrindo que eu não faço chorando? É claro, é só me mandar que eu faço questão de ajudar vocês nessa parte. Beleza? Ou não, peraí. Meu Jesus amado. Tinha que passar aqui, perdão. Revisão. Pessoal, eu costumo dizer para os meus alunos que dentro do cronograma aqui, você tira parte do cronograma para fazer estudo, parte do cronograma para fazer revisão. Por quê? Porque tem aquele conteúdo que você já viu. Você não deixa de estudar aquele conteúdo da aula, tá vendo? Então, em toda aula que você tiver, você vai revisar um conteúdo. E assim eternamente. Então, tá lá a aula, eu tenho aula, hoje eu tenho aula, mas eu também tenho revisão.
Então, lembre-se disso. Sempre faça revisão do conteúdo. O conteúdo só é massificado a partir da revisão. Exercícios, é óbvio. Exercício é óbvio, tá? Você não aprende o conteúdo se você não fizer exercício. Borges, mas eu só faço exercícios da minha banca? É óbvio que não, tá? Se você está estudando antes do seu edital abrir, antes de saber qual é a banca, comece a fazer exercícios de várias bancas, tá? Várias bancas. De preferência, tá? Aqui você não analisa os exercícios conforme a banca, você analisa os exercícios conforme a função. Se a função é, sei lá, vamos colocar aqui, a prova que eu quero fazer é para policial civil. Eu vou pegar várias provas de policial civil, né, de diversas bancas e utilizar como modelo, tá? Provas anteriores da banca. Ah, isso aqui é depois de edital aberto. Edital aberto, eu já sei qual é a banca? Provas anteriores da banca. Faça provas anteriores da banca. De preferência, atuais, o mais atuais possíveis, o mais atuais possível, tá? E, de preferência, da mesma função. E outros concursos. Outros concursos o quê, Borges? Faça prova para outros concursos. Não espere o dia da sua prova. Se você puder, faça o máximo de concursos possível. Borges, eu não tenho dinheiro. Vá doar um sangue. Doador de sangue não paga valor para concurso. Vá ser mesário na eleição. Mesário não paga concurso, tá? A minha namorada, por exemplo, ela virou mesária só para não pagar concurso. A bicha é uma esperteza que eu nunca vi. Não paga mais concurso. Por quê? Porque tá lá, mesária, quando tem eleições. É isso. Isso é ser concurseiro. Ok? Chegou a faltar ar no pulmão. Pessoal, é isso. Essa nossa apresentação era para bater esse papo. Para a gente conversar sobre banca. Para a gente conversar sobre estudo. Ok? Língua portuguesa é a coisa mais deliciosa do mundo. E sabe por que é gostoso estudar a língua portuguesa? Porque você usa a língua portuguesa o tempo todo. Você fala a língua portuguesa. Você tá falando, a não ser que você seja, sei lá, você é chinês, você que está assistindo a minha aula. Você tá assistindo essa aula aqui, tu é chinês, tu fala mandarim. Então, se você fala português, meu amor, a parte de língua portuguesa na prova tem que ser mais fácil para você. A única questão aqui é você usar os recursos a seu favor e estudar de modo direcionado. Não faz bagunça. Estuda de modo direcionado. Ok? Pessoal, peraí. Eu trouxe aqui para vocês, tá? Me sigam lá no Instagram, @professorborges762. Tá aqui a minha apostila. Acabou de sair do forno. A apostila de interpretação de textos completamente finalizada, com conteúdo mastigado, tá? Exercícios comentados, eu comentei os exercícios, tá lá o comentário dos exercícios para você saber o porquê que você acertou, o porquê você errou, tá? Então eu peço para vocês considerarem aí a possibilidade de ajudar a firma, né? É isso aí, né, pessoal? E eu agradeço demais essa possibilidade que o Harrison me trouxe aí, para a gente fazer essa collab, para a gente fazer esse trabalho juntos. É uma satisfação imensa voltar a trabalhar com o Harrison, voltar a participar, né, desses projetos que o Harrison traz, porque o projeto que o Harrison traz, cara, é sempre sucesso. Vocês não têm noção da quantidade de alunos que ele já aprovou, ok? E eu, por estar acompanhando, né, ele de perto, por ser inclusive um pupilo dele, o Harrison me ajudou muito na parte de orientações, ele me ajudou muito. Ele me orientou muito sobre como apresentar a aula, como eu lembro que nas minhas primeiras aulas, as primeiras aulas que eu dei depois de formado, ainda no exército, né, foi no curso do Harrison, e cara, era uma negação, eu não sabia como funcionava, e o Harrison foi aquele suporte que me ajudou, que me orientou, e graças a Deus hoje eu me considero, né, um bom professor, muito pela ajuda que eu tive a partir dele. Então, devo muito a ele e eu espero poder ajudá-los de alguma forma a conquistar o objetivo de vocês. Peço, por favor, que considere deixar o like nessa aula para ajudar, né, aí a firma. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, de coração. Me sigam lá, eu vou deixar aqui, ó, o meu arroba lá do Instagram. Como que é que faz aqui? É Professor Borges
762, tá? Segue lá no Instagram, por favor. Beleza? Manda um salve. E é isso. Um beijo nesses corações ávidos por conhecimento. Fiquem em paz. Até logo. Tamo junto, galera. Valeu!